Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa manhã de terça-feira, dia 10 de outubro, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia, que alegria com vocês nessa manhã também, o Padre Renan Tcheca, em mais uma semana de nosso podcast Católico Você Sabia. Uma alegria encontrar com todos vocês nessa nossa semana. E hoje, pontualmente, E hoje terça-feira, pela cedinho. manhã, que estamos reunidos já, depois de celebrar minha Ninguém missa com pode as reclamar, irmãs. né? Depois de celebrar minha missa aqui com as irmãs, a Mary Ward, e aqui já vamos começar. Vamos rapidinho, porque o tema está meio longo hoje, dou umas 6 pagininhas aqui, tentei cortar para lá, para cá, mas o tema é muito rico, então eu não queria deixar de comentar o que vamos 6 comentar. pagininhas, nossa. Geralmente são 4, né? 3,5, mas hoje está apertado. Mas vamos lá. Pois começa aí você com sua semaninha aí, semaninha de paróquia. Teve Deixa eu passeio ver. essa semana, alguma coisa assim ou não? Não teve nada, não. Deixa eu ver. Não, Nem me lembro eu quando vi nós. foto por Itu, visitando o afilhado, vi umas coisinhas por aí assim. Ah, não, mas foi visitar o pai, né? Porque meu pai fez aniversário. Na verdade, deixa eu ver aqui o que eu tive. Fora as atividades da paróquia, né? Que é o normal. O dia 6 foi precisamente esse dia que meu pai faz aniversário. Na verdade, dia 5 à noite, eu celebrei missa na paróquia Santa Edviges, toda quinta. A gente tem a missa aqui na paróquia Santa Edviges à noite, 7 horas adoração, 7h30 a missa. E celebrei a adoração, celebrei a missa e depois fui já para Itu. Cheguei lá umas 10h30 por aí para dormir. E no dia 5 e no dia 6 fiquei lá para celebrar o aniversário do meu pai. É dia 6 também? Acompanhei ele. Dia 6 o Minha aniversário do meu mãe, pai, 6 de minha mãe, outubro. minha mãe é dia 6 de Olha outubro. só, tá Eu vendo? não lembrava disso Fui não. lá, passei o dia com ele, levei ele no mercado para se divertir, né? Saí um pouco, almoçamos juntos. Depois, efetivamente, na tarde, ali pelas 4 horas, eu marquei um cafezinho para visitar meu afilhado, né? O Calel Teodoro, a, eh, a Karina, o Alex. Estavam ali também uns amigos também que eu já tinha conhecido, né? E a gente viveu esse momento ali, um cafezinho, uma partilha. Foi bem rápido porque eu tinha que sair já correndo também, né? Celebrei a missa lá em Itu, na paróquia da Matriz Nossa Senhora da Candelária, uma paróquia muito bonita, uma igreja muito bonita lá do centro de Itu. O Padre Francisco sempre me acolhe com muito carinho. Ele me disse agora dessa vez que sempre quando eu estou indo para lá, eu mando mensagem para ele e falo, Padre, posso celebrar? E ele sempre me disse, sua casa, fica à vontade, né? E dessa vez ele foi lá para me receber e me disse, você não precisa mais dizer posso celebrar. Manda mensagem dizendo, Padre, vou celebrar, estou chegando. Então, muita gratidão ao Padre Francisco, foi uma alegria, né? Depois, isso na sexta-feira, dia 6. Enfim, jantamos juntos ali, toda a família, né? Meus 2 irmãos, eu, minha mãe, meu pai, todo mundo junto, foi bonito celebrar um jantarzinho ali de aniversário. Depois eu já voltei na mesma sexta-feira à noite. Saí de lá da minha casa às 10h30 da noite, da casa dos meus pais, e cheguei aí por volta de meia-noite em São Paulo. Dormi, porque no sábado, dia 7 de outubro, já tivemos nosso primeiro retiro de coroinhas da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E graças a Deus foram aí uns 18 coroinhas, mais ou menos, né? O que me alegrou muito, porque nem eu mesmo tinha a dimensão de que tinha tantos coroinhas assim, né? E foi um retiro muito bem preparado pela responsável, né, a Liliane, sua família. As famílias estiveram ali também, participaram, né? Os coroinhas prepararam suas mensagens, suas orações, foi algo muito centrado neles mesmo, né? Os adultos não falaram tanto, foram mais as crianças, então foi um momento muito bonito. Sábado à noite, depois do Retiro dos Coroinhas, eu celebrei a missa na Guadalupe, atendi um grupo de catequese na Guadalupe e depois fui atender as confissões da comunidade Famílias Novas também, ali próximo da nossa casa. O padre Jefferson, nosso pároco, celebrou e eu, vigário, confessei. Então, você vê que as famílias novas já estão ali também pedindo que os padres da paróquia lhes atendam, aqui para nós é uma alegria. Quem sabe no futuro a gente consiga trazer a comunidade também para a nossa paróquia. Hoje é difícil porque não tem muita estrutura, né? Mas quem sabe no futuro. E depois no domingo, além das missas normais que eu tive pela manhã, só eu tive missas aqui na paróquia. À tardezinha aí, 3 horas, tivemos o chá de revelação.
da Janaína, uma paroquiana nossa aqui da Edviges. Foi um momento muito bonito, muito emocionante, e eu saí correndo, porque eu tinha uma missa. Esse é o estilo Padre Neco, hein? Essa semana minha foi estilo Padre Neco. Eu fui, eu fui para Arujá, Olha só. saí daqui de São Paulo, fui para Arujá, porque um dos nossos paroquianos participa de um grupo que todo ano faz peregrinação para a pé, sai da Sé e vão a pé, com 150 pessoas vão para Aparecida. Então, agora, nesse período, né, do dia 12 para estar chegando lá no dia 12. Então, eles saíram da Sé no domingo, não, no sábado, saíram da Sé no sábado, e no domingo eles já estavam lá em Arujá, né? Saíram da Sé no sábado à noite, madrugada do domingo, passaram a madrugada caminhando, descansaram por aí, pela estrada, pelo posto, e pararam lá ali em Santa Isabel, Padre Felipe, onde tem o Rancho da Pamonha, lá de Santa Aham. Isabel, Ele sempre tem uma indo para barraquinha ali para receber o povo ali. isso. O povo, o pessoal, eles falaram que é da prefeitura, não sei, prepara umas tendas lá grande, e aí Aham. o pessoal dorme lá. Às Eu vezes celebrei também são o missa próprio lá. pessoal do rancho e tal, cada um depende um pouco, eu acho. Pode ser, mas ali muito bem, assim, achei muito bem organizado. Duas tendas grandes. Imagina 150 pessoas dormir lá em colchonetes, tudo choveu, então incomodou um pouquinho. Mas eu celebrei a missa ali, montaram um altar muito bem digno, né? No meio da rua, assim, mas muito bem digno, muito bem preparado. E eu celebrei ali para eles 7:30 da noite, no meio da chuva, os peregrinos cansados, mas a minha homilia foi curta, então não demorou muito, senão eles Isso iam foi no dormir lá sábado à de noite, né? cansaço. Domingo à Ah, noite. domingo à noite? Uau. Domingo, 7:30 da noite, para não perder. Muito bonito o que eles pediram que o padre fosse lá, para não perder o preceito dominical, né? Eles não queriam perder o preceito. Saíam no sábado à noite de caminhada, então não queriam perder o preceito. Então eu, às 7:30 da noite, estava lá. E aí eles descansavam, depois da missa, jantaram, descansaram. Eu voltei, né, para São Paulo, já para casa, e peguei chuva, uma chuva enorme ali domingo à noite na Dutra, ficou alagada ali a parte de Guarulhos. Mas aí eu, graças a Deus, cheguei bem. E, e já eles 3 da manhã acordavam para seguir e seguiam a caminhada até chegar em Aparecida, iam parando assim, né? Vamos ver. Espero que esteja tudo bem com eles, estão nas minhas orações. E essa foi minha semana. Segunda-feira foi dia de descanso, os padres foram caminhando até o Mercadão Municipal, né? Fazer uma experiência. Foram 11 quilômetros, mais ou menos, os padres caminhando. Eu não fui, porque na última caminhada de 10 quilômetros que fizemos, eu senti meu pé, começou a doer meu pé. E ontem eu fui no médico, no ortopedista, vou ter que fazer um raio-x, vou ter que usar uma bota, enfim, compliquei um pouquinho com esse negócio de caminhada. Essa coisa dos 40 anos é memória não. Eu Sei vou como fazer é. 38, ainda não Ixi, cheguei então lá, mas já tá quebrando antes, então. já tô. Estou cuidando para não quebrar, mas está incomodando. Aí eu preferi não caminhar, fiquei em casa, aproveitei para ir no médico e aí deu, graças a Deus. E na tarde, uma reunião que tivemos, que faltou o Padre Felipe nessa reunião, mas tudo bem, né? E foi essa minha semana. Hoje, já depois de acordar cedo, já fui no laboratório, ver meus exames também. Agora saí correndo para estar aqui com vocês. Daqui a pouco já saio correndo de novo para seguir. Eu já nem volto para casa, fico o dia todo aqui nas Nossa, paróquias. não, que bom. Na minha foi como de sólito, é meio corrido, né? Mas eu experimentei um pouquinho a vida do Padre Renan, meio de vigário, não de tempo completo, mas meio de vigário, porque eu acho que eu comentei que o vigário lá da Matriz São José, em São José dos Campos, onde eu geralmente fico, saiu de férias, então o pároco pediu para estar dando uma ajuda, então eu fui desde a terça-feira. E pior que a gente gravou terça-feira de manhã, mais ou menos nesse horário, e eu saí a mil, porque pois, eu tinha marcado que eu tinha missa meio-dia, só que eles fizeram o calendário e depois não me avisaram que mudaram. Não, e me tiraram a missa do meio-dia e deixaram só da noite. Daí eu cheguei voando lá, ia chegar assim, meio-dia e 10, chegar uns 10 minutos atrasado para a missa, mas aí já no caminho, eu escrevendo, falei, ó, tu avisa que vou chegar um pouquinho tarde e tal. Aí a secretária falou, não, padre, você não tá marcado meio-dia não, só 7:30. Eu falei, não, é possível. E perdi até a oportunidade de ter almoçado aqui com a comunidade, mas tudo bem. E aí fui terça-feira, cheguei lá então essa hora do almoço lá, já aproveitei, almocei com o pároco, com o pessoal da secretaria paroquial, e aí na noite eu celebrei a missa da paróquia. E foi depois, é, tá toda a semana lá em São José, geralmente eu vou na quinta, depois do almoço, depois do descanso aí pela tarde,
para chegar lá para o meu basquetinho em Jacareí, mas essa semana já fui desde a terça, então eu aproveitei para estar atendendo o pessoal do movimento, do Reino Cristo, durante esses dias que a gente conseguiu um pouco marcar. Na terça-feira eu não consegui marcar nada, então eu tive só a missa à noite. E aí, eu acho que eu visitei alguém à noite, não vou recordar um pouco, alguns detalhes, mas acho que foi quarta-feira depois da missa ao meio-dia. Pela manhã eu aproveitava para fazer pois, meu treino, e também, pois claro, todos os meus atos de piedade aí para ir adiantando, pois pude atender várias pessoas, até mesmo na casa paroquial mesmo, pedi ao pároco, eu falei, posso atender lá? Então atendi vários dos jovens, né, do reino, atendi casais, então foi assim de toda semana. Sexta-feira eu celebrei 3 missas, tivemos a missa do Colégio Mater Puríssima, né, toda primeira sexta-feira do mês, depois meio-dia celebrei novamente na Matriz, e à noite celebrei na Catedral, e tivemos aí a adoração. É, no sábado, que foi aí um pouquinho também intenso, porque eu tive a missa do CTA das 8 da manhã, e logo depois já tive um matrimônio, né, do Danilo e da Maiara, com missa lá em Jacareí, na paróquia São Francisco de Assis. E como eu no início eu recordei o Padre Renan, né, porque o Padre Renan é o chorão das missas de matrimônio, mas dessa vez, geralmente eu choro um pouquinho, É, né? me falaram, ou alguém publicou alguma coisa na internet, aí ele até se emocionou e tal. Eu falei, olha só. Não, eu sempre me emociono mais um pouquinho. Padre Renan chora 3 minutos, assim, né? Mas foi muito bonito, né? Eu acho que o Padre Renan já comentou várias vezes também, e a oportunidade de acompanhar as celebrações do matrimônio sempre é muito bonita. E de modo especial esse casal, né? Eles fizeram a consagração à Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, no final da celebração, né? Ele chegou, a primeira coisa que ele fez ali, ele chegou até um pouquinho meio em cima, mas ele chegou, fez questão de ir na capela, né, no sacrário, ficou ali de joelhos, eu passei assim e vi que estava ali chorando assim diante do Senhor, né, falando com Deus, agradecendo aquele momento. Então foi muito bonito acompanhar, e é muito bonito acompanhar quando os casais tão bem preparados, estão conscientes dessa realidade que vão viver, né? E foi muito especial. Os jovens, eu acho que ele tem vinte e Quando, quando sabem o três que é o sacramento, né? certamente. A Então, acho que ele tem realidade é essa. 23, ela tem 22 ou 24, 23, né? São bem jovens. Na verdade, eu até tive culpa aí, né? Eu os fiz adiantar, né? Quando eu os conheci o ano passado, eles vieram conversar ainda como namorados. Eu falei, para que esperar até 2024? Deus tem pressa. A salvação tem pressa, então eu falei, não adianta esse negócio aí. E adiantaram, eles iam casar em outubro de 24, e aí, pois, conversando com eles, vi que são pois, jovens da missão jovem, que estão firmes na caminhada, jovens conscientes da sua vocação, da sua necessidade de santidade, e poder também dizer, não, pois, para que esperar, né? O momento da graça de Deus para a vida de vocês, pois, deem um passo. E aí foi, né? No final do ano passado, por essa data também de outubro, eles fizeram, acho que até foi no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, se eu não me equivoco, tiveram sua missa fizeram uma pequena celebração de noivado na casa da avó da Maiara, e depois, esse ano, pois então, esse sábado tivemos um matrimônio muito bonito, foi muito bom poder acompanhá-los, depois fui para a festinha para almoçar com eles ali, foi bem especial, tinha bastante jovens da Missão Jovem, toda a família, então, bem bonito assim poder acompanhar esse momento. Já voltei correndo, tava um calor tremendo sábado. A gente sofreu lá na celebração e depois na festa também, tava muito quente. E depois já voltei foi ali em Jacareí, a celebração, tudo foi ali em Jacareí. Eu já voltei correndo para São José para atender um casal que pediu também para celebrar em janeiro. Tentei que anotar a data, eu não anotei ainda, mas em janeiro eu vou ter casamento também. E aí é, já fiquei para depois para a celebração da missa no Asilo Santo Antônio às 18 horas. Então, foi várias celebrações de missa durante toda a semana. O domingo eu só tive a missa de manhã, das 9, e pois, já que a comunidade não estava aqui na casa, segunda-feira eu ia ficar sozinho pela manhã, né? Então, eu falei, pois, perguntei ao meu superior e aí fui para Cunha, lá tá com as famílias do Júlio, da Stephanie, e depois com a Olinda, o Fábio, também estava lá o professor Danilo,
e a Tamires, sua esposa, então eu fui lá passar a tarde cheguei lá pro almoço, assim, mais ou menos, e fiquei até segunda de manhã, e já voltei para cá, para casa, para encontrar os padres aqui, que estavam voltando da ordenação diaconal que tivemos lá em Curitiba, do diácono Jefferson. Foi bonito também, alguns padres que já tiveram lá, comentaram, tudo bem bonito, bem legal, tinha vários padres que puderam acompanhar, nós tivemos aqui celebrações e não conseguimos ir, mas é uma maravilha ter mais um irmão chegando, pois aí o primeiro grau de sacerdócio, o diácono, já para ano que vem, com a graça de Deus, receber o sacerdócio. E essa foi um pouco a correria, aí depois ontem, né, foi o bate e volta de Cunha até Itapecerica, umas 3 horas dirigindo, mas aqui estamos aqui. E hoje já saímos novamente, né? Hoje vamos para uma missão especial até Recife, né? Vamos lá para Recife para o encontro das famílias por lá. Mas vamos lá, vamos começar que já são 9h10 e queremos terminar o programa antes de o E o padre padre se Felipe levantar e me não para, deixar. hein? Não para. Vai ser o vigário do Brasil. O pároco do Brasil é o padre Paulo Ricardo, né? O padre Felipe vai ser o vigário do Não, Brasil. não, isso é para quem ensina muito, eu só corro para lá e para cá só. Bem, vamos lá. O tema tá grande porque é um tema, pois, eu acho muito interessante, sempre é, é, é interessante trazer sobre essa realidade também, que é uma realidade de toda pessoa humana, né? A realidade do sofrimento, né? O sofrimento humano. E começo com essa palavra do Senhor, né? Em São João, no capítulo 16, versículo 33. Referi-vos a essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. O fato é que ninguém gosta de sofrer. Essa é a realidade da nossa vida. Muitos são os que culpam e terminam culpando diretamente a Deus, porque existe o sofrimento no mundo. Mas será que fazem isso com razão? Né? Que você, querido ouvinte do Católico Você Sabia, pensa sobre isso? Porque talvez até o tema tão mais importante, talvez, que as pessoas trazem sobre a existência de Deus é a questão do sofrimento. Né? E tenho certeza que você também já ouviu alguém dizer: se Deus realmente existe, é todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento? Por que ele não acaba com o sofrimento de uma vez? Certamente não vou entrar aqui em todo o tema do problema do mal, né? Que seria muito extenso, pois sim, vale a pena, mais do que um programa, até falar sobre o problema do mal, mas gostaria de trazer o tema do sofrimento na vida do ser humano, né? O sofrimento humano como uma realidade presente, uma realidade que, pois, aí está, né? E temos que buscar entender o máximo possível para vivê-lo da maneira, né, mais cristã possível. Né? Mas como preâmbulo, né, gostaria de mencionar que podemos até dizer que o pecado é o pai do sofrimento. Né? Essa é a realidade, né? A causa maior do sofrimento é o pecado. Ao desobedecer a uma ordem de Deus no jardim do Éden, pois Adão e Eva abriram a porta de todo o sofrimento e aflição que existe na vida do ser humano. Enquanto estivermos neste mundo, o sofrimento existirá em consequência do primeiro pecado cometido no Éden. E claro que como consequência do primeiro pecado do anjo Lúcifer. Mas na realidade do ser humano, pois entra com a desobediência de Adão e Eva a Deus. O desprezo a Deus é uma das fortes razões do porquê existe o sofrimento. O ser humano que despreza a Deus. Quando uma pessoa despreza a Deus e gosta de viver praticando o pecado, o mal, ela termina por atrair o sofrimento não somente para si, mas também para os seus, para aqueles que estão mais próximos. Às vezes, o sofrimento que ela causa chega a outras dimensões, até mesmo desconhecidas. Certamente, o sofrimento é um mistério. Na condição de criatura que traz em si algo do Criador, o homem busca ser feliz, mas a felicidade por vezes lhe escapa. E essa contradição de ser criado para a felicidade por um lado e condenado ao sofrimento por outro, sempre suscita questões e respostas inquietantes que merecem de nossa parte uma reflexão. Somos confrontados continuamente com questões que nos atingem em todas as dimensões da vida humana, e a dor e o sofrimento são uma delas. Mas por que o sofrimento? Que sentido tem o sofrimento e a dor que acompanha a vida do ser humano? Qual a posição de Deus face ao sofrimento humano? Essas são questões com que frequentemente nos confrontamos. E quando não se consegue ver o sentido para o sofrimento,
se questiona Deus e muitas vezes se desanima e se abandona a fé. A questão mais difícil de compreender é certamente a causa do sofrimento humano, que em certos casos, pois é levado e vivido ao extremo, em outros, tido até mesmo como injusto ou incompreensível. E de fato, o homem não coloca as suas questões ao mundo, ainda que muitas vezes o sofrimento provenha do mundo, mas termina colocando-as em Deus como Criador e Senhor do mundo. Se Deus fosse compreendido como um justiceiro maléfico que simplesmente está aí para castigar as criaturas, sim, certamente seria mais fácil entender o sofrimento, né? Pois você é um Deus justiceiro, você fez errado, pois aí vem o sofrimento, né? Seria consequência do castigo e da ira de Deus. Não pode, então, ser um castigo de Deus, porque Deus é amor. Repassamos rapidamente o sofrimento na Sagrada Escritura, né, no Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus nos faz mergulhar no mistério de Deus, no mistério da vida, da história e de nós mesmos. E a nossa finitude, as nossas limitações, os nossos medos e misérias não são a última palavra da nossa existência. É bem importante ter presente essa realidade. E na Sagrada Escritura, pois encontramos um vasto elenco de situações dolorosas, o perigo da morte, a morte dos próprios filhos, especialmente a morte do filho primogênito e único, a falta de descendência, a saudade da pátria, a perseguição e hostilidade do meio ambiente, o escárnio em relação a quem sofre, a solidão, o abandono, os remorsos de consciência, a dificuldade em compreender a razão por que os maus prosperam e os justos sofrem, a infidelidade e a ingratidão por parte dos amigos e vizinhos de aventuras da própria nação, e etc, etc, etc. Toda essa realidade de dor, de sofrimento, a Sagrada Escritura nos apresenta. Mas é importante ter muito presente essa realidade. O sofrimento não estava nos planos de Deus Criador. No Antigo Testamento, o sofrimento é conotado com o mal, é visto como fruto do pecado e como castigo de Deus pelo bem não realizado. As consequências do pecado são devastadoras: inveja, sofrimento, dor, penas, tristeza, corrupção, cegueira, frialdade de coração, todas essas realidades que geram, trazem sofrimento. No livro do Gênesis, a narração da primeira queda indica os fatores constitutivos da culpabilidade originada pelo pecado. Vai assim acentuar o surgir do mal no ser humano e o sofrimento como consequência de não haver cumprido a lei. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa da sua obediência à ordem divina. Caim foi amaldiçoado por ter assassinado seu irmão Abel. Sodoma foi destruída por causa da sua iniquidade. O sofrimento é, pois, a indicação clara e explícita das opções erradas que se fazem e constitui uma ocasião para que se reconheça o mau proceder. No Novo Testamento, pois o sofrimento já não se identifica diretamente com o mal, mas aquele que o sente expressa o sofrimento. Diante da presença de um cego de nascença, os discípulos de Jesus se perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. São incontáveis as histórias de homens e mulheres que, provados pelo sofrimento, adquiriram uma nova visão da vida e perceberam que o que vale a pena de verdade na vida é Deus. Esse Deus, esse mesmo Deus que nunca está alheio ao sofrimento, ainda que por vezes assim pareça. Descobriram que em Deus se encontra o verdadeiro amor pelo qual todos ansiamos e que nada nem ninguém consegue satisfazer. Entenderam que o que importa são os tesouros do céu, que nem a traça e a ferrugem corroem, nem os ladrões arrombam nem furtam. E assim perceberam que os outros também sofrem. E por isso decidiram esquecer-se de si mesmo e dedicar-se a aliviá-los e ajudá-los a bem sofrer. No mundo que presta tão pouca atenção ao sofrimento, à dor, ao fracasso, que tem medo de pensar na morte, que se confronta com o sofrimento, com a doença, com a decadência física, as palavras de Jó, o homem justo e piedoso, que possuía muitos bens e uma família numerosa, e de repente se viu privado de todos os seus bens, perdeu a família e foi atingido por uma doença grave. Toda essa realidade de Jó também nos convida a enfrentar a realidade numa atitude de aceitação e ao mesmo tempo numa atitude contemplativa. Os gritos de Jó mostram que a justiça de Deus às vezes envereda por caminhos incompreensíveis. Com amargura e desilusão, lamenta
Jó, a sua condição de sofredor e de Deus parecer ausente, indiferente face ao desespero em que vive, mas apesar disso é a Deus que se dirige, porque sabe que Deus é a sua única esperança e que fora dele não há possibilidade de salvação. Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário e o trabalhador que espera pelo seu salário? E couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo, quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira, de dias desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Essa é a amarga queixa de Jó no capítulo 7. As palavras de Jó não são palavras de desespero, mas uma reflexão realista sobre o mistério da vida humana, uma reflexão cheia de esperança, porque é feita à luz de Deus. Jó percebeu o sentido e o valor do sofrimento e como Deus, mesmo em silêncio, se mantivera atento. No silêncio de Deus está a nossa oportunidade do encontro com Ele. Uma coisa é pensar nas realidades negativas de nossa existência, contando apenas com as nossas forças, outra é encarar a vida também com as suas trevas, à luz do amor de Deus. Para Jó, o sofrimento tornou-se caminho de encontro profundo com Deus. Onde Deus é silêncio, torna-se necessária a fé. São muitos os que, apesar do sofrimento, têm sempre um sorriso nos lábios, com palavras de alento, de ânimo para os outros. Na vida de São Paulo, aí vemos também no Novo Testamento como as tribulações também eram muitas, mas nunca o abateram porque não as via como um obstáculo, mas como graças de Deus e garantia de fecundidade. Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Vai dizer no 2 Coríntios, no capítulo 4. E ainda, por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12. E até mesmo com entusiasmo, ainda vai dizer em Romanos 3, 5, 3 a 5. Gloriamo-nos também das tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a imagem perfeita do ser humano que se engrandece no sofrimento, que se deixa abençoar pela cruz. Não porque tem forças ele mesmo, porque ele sabe que a força vem de Deus, do mesmo Espírito Santo que ele faz capaz de viver e abraçar a cruz e o sofrimento. O sofrimento não é um apêndice do Evangelho, mas é sua página central, principal, sempre aberta diante de nós. Há situações que não entendemos, mas sabemos pela fé que Deus é Pai, que Deus é amor, e portanto, como diz São Paulo, nós sabemos que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são os eleitos segundo os seus desígnios. O sofrimento e a dor é preciso preveni-los, possível aceitá-los e sublime saber oferecê-los. E é um ensinamento que devemos descobrir e renovar cada oportunidade de nossa vida. Uma segunda ideia, depois de vermos na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, apresentar essa novidade de Jesus no contexto da dor e do sofrimento, né? Apresentando o mesmo mistério do sofrimento em Cristo. Como olhar o sofrimento redentor de Jesus Cristo levado ao extremo do escárnio e humilhação perante o Pai, um Deus de amor. De Jesus vamos receber extraordinárias lições de sofrimento. Também ele experimentou o sofrimento da solidão, da perseguição, da crucifixão, o abandono dos próprios discípulos e até o aparente abandono do Pai, né? Quando diz lá na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Cristo viveu profundamente a experiência do abandono, a tal ponto de dar um grito de abandono, mas não de desespero. E nesse clamor de Jesus estavam condensados todos os sentimentos dos corações humanos que experimentam o silêncio aparente de Deus. O Papa Francisco vai dizer em alguma ocasião, sem cruz nunca encontrareis o verdadeiro Jesus, e uma cruz sem Jesus não tem sentido. A redenção se realizou mediante a cruz de Cristo, ou seja, pelo sofrimento. Cristo aproximou-se do mundo do sofrimento humano
assumindo ele próprio o sofrimento. Cada um de nós foi englobado no mistério da redenção e Cristo se uniu com cada um para sempre através desse mistério. Graças ao valor redentor e purificador da cruz de Cristo, a dor e o sofrimento se converteram num grande valor de purificação, de expiação, de redenção. Em Cristo encontra-se a verdadeira vida do mundo. E São Paulo vai dizer: quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Nem mesmo a tribulação, a angústia, a perseguição, o sofrimento, nada. Nessa ação que nos salva, que nos liberta de Jesus Cristo em favor dos homens, começa a se manifestar um mundo novo sem sofrimento, sem qualquer dor, o mundo que Deus sonhou para o ser humano. Né? E a esse propósito, a carta apostólica do Papa São João Paulo II, Salvifici Doloris, nos dá luzes para, pela fé, não só compreendermos o nosso sofrimento, como da humanidade, unindo o nosso sofrimento ao corpo da Igreja, que é o corpo de Cristo, completando o valor salvífico da paixão e ressurreição do Senhor. E assim vai dizer o Papa nessa carta: realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo levou ao mesmo tempo o sofrimento ao nível da redenção. Por isso, todos os homens, com o seu sofrimento, podem tornar-se participantes do sofrimento redentor de Cristo. Salvifici Doloris, número 19. Na medida em que o homem se torna participante dos sofrimentos de Cristo, tanto mais o homem vai completar a seu modo aquele sofrimento mediante o qual Cristo operou a redenção do mundo. Em Cristo, o próprio Deus quis partilhar conosco esse caminho e nos oferecer o seu olhar para nele e vermos a luz de Cristo, que é ali aquele que, tendo suportado a dor, se tornou autor e consumador da fé. Ele nos trouxe a salvação. Ainda fala o Papa São João Paulo II: à medida que o homem toma a sua cruz, unindo-se espiritualmente à cruz de Cristo, vai se lhe manifestando mais o sentido salvífico do sofrimento. O homem não descobre esse sentido ao seu nível humano, mas ao nível do sofrimento de Cristo. Ao mesmo tempo, porém, deste plano em que Cristo se situa, este sentido salvífico do sofrimento desce ao nível do homem e torna-se, de algum modo, a sua resposta pessoal. E é então que o homem encontra no seu sofrimento a paz interior e mesmo a alegria espiritual. É possível, no sofrimento, encontrar a alegria. E essa descoberta constitui uma confirmação particular da grandeza espiritual que no homem supera o corpo de uma maneira totalmente incomparável. Agora o combate, depois a vitória. Agora as duras lutas da vida, sustentando o nome de Jesus Cristo, depois a palma da vitória, a graça de ser eternamente abrigado na tenda do coração do Pai. E aí, consolados pelo Espírito de Jesus, nos deu e que nos glorificará para sempre. Nunca mais haverá fome ou sede, nunca mais haverá choro, nunca mais sentir o calor ardente. É essa a força da ressurreição que vai proporcionar o vigor necessário para lidar com o sofrimento. Então a ressurreição de Jesus marca essa vitória definitiva sobre a dor e a morte, sobre o sofrimento, e abre caminho à ressurreição de toda a humanidade. Falta ainda que a ressurreição de Jesus transforme o olhar que os homens projetam à sua própria vida. Realmente, se Cristo morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. São essas palavras que tanto nos animam também a nós a tomar a nossa própria realidade do sofrimento e colocar junto ao sofrimento do Senhor. Eu E queria só, se me permite, não sei se vai cortar alguma coisa da internet, porque às vezes aqui para mim falha, não sei se é a minha ou a sua, mas eu queria só dizer precisamente que isso que o padre está mencionando agora, Santo Agostinho é o mestre, né? Até nem sei se depois se eu estou me adiantando alguma coisa, mas Santo Agostinho é precisamente o teólogo que fala, né, do sofrimento. O problema do mal, o problema da dor, o problema do sofrimento, que é o drama na nossa vida. Santo Agostinho é aquele que melhor, na teologia, pelo menos que melhor expressou essa realidade.
Uma imagem bonita, que eu gosto dele, é a imagem da uva, né? Que para fazer o vinho, generoso vinho, que na Sagrada Escritura tem tanto significado, a uva tem que ser pisada, tem que ser esmagada, né? Então ele fala também do sofrimento nesse sentido. Outra imagem que ele coloca, a mesma imagem bíblica, né, do ouro que é purificado para que para que, pra que seja realmente eliminadas todas as impurezas. O ouro tem o seu valor, né? Realmente o valor grandioso que tem o ouro. Então assim também nossa vida valiosa, mas tem que ser eliminada todas essas impurezas e o sofrimento serve para isso, né? Então Santo Agostinho tem todos esses essas imagens bonitas, mas para mim todo o tema de que o único que dá sentido ao sofrimento é a cruz de Cristo, em parte Padre Felipe falava isso, é, é a explicação mais excelente, né, do porquê o sofrimento. E também Santo Agostinho fala que Deus é o único capaz de tirar um bem de algo que aparentemente é um mal. Então, um sofrimento, uma dor, sempre é um mal para nós, mas Deus, com esse mal, quer tirar um bem. E Ele é o único ser que é capaz disso. Então, enfim, tem vários estudos de Santo Agostinho para dar-nos um maior sentido na nossa vida ao sofrimento. Alguns deles foi o que eu citei aqui, mas eu achei interessante porque precisamente é o teólogo que mais estudou e expressou essa realidade do sentido que tem o sofrimento na nossa vida, o sentido que tem o sofrimento na vida cristã, né? Mas é isso que o padre falava da cruz de Cristo, é o que dá sentido a tudo na realidade, né? Ó, o galinho aqui tá bem aqui, ó, matando certinho. Metade aqui para nós. Já o galinho entrando aqui. Então E já foram as 3 páginas, então. já foram 3 páginas. Estamos na 4ª página aqui, começando a 4ª página aqui. Então vamos se continuar correndo, porque tem que ser menos de meia hora agora, né? Então você falava justo isso, né? A parte de como Jesus nos ensina a amar a cruz, né? Porque a resposta mais completa ao sentido e valor do sofrimento foi dada à humanidade por Deus em Cristo. Jesus revela-nos um Deus que é Pai, mas que não impede o seu nem o nosso sofrimento. Jesus não só o venceu, como lhe dá um novo sentido, assume a dor com a alegria interior de quem realiza na fidelidade à vontade do Pai. E esse sentido não está dado à partida, é necessário descobri-lo. O projeto trazido por Jesus Cristo é a libertação do homem. Para isso que viveu e indicou o caminho da cruz. Também ele foi interpelado na cruz por todo tipo de sofrimento com que feriram os nossos pecados. E como que ele respondeu? Só é possível entender a cruz na dimensão do amor. As palavras da oração no Getsemane, Abá, Pai, tudo te é possível, mas afasta de mim esse cálice, vão atestar a verdade do sofrimento e provam a verdade do amor que com a sua obediência o Filho demonstra para com o Pai. Esse é o exemplo para o qual devemos olhar. Na cruz, junto de Jesus crucificado, o mau ladrão deixou-se arrastar pelo ódio à cruz. Pelo contrário, o bom ladrão soube descobrir na sua cruz uma escada que lhe serviu para chegar a Cristo e subir ao céu. A experiência da união com Cristo faz com que todos os sofrimentos possam ser penetrados pela mesma força de Deus que se manifestou na cruz. Mais do que debruçarmos-nos sobre o invólucro da dor, né, urge para cada um de nós adentrar no mistério da cruz. Assim como Cristo nos salvou pela cruz, assim também nos aperfeiçoa e nos santifica por meio da cruz. E qual é a nossa atitude nos momentos de tristeza, de solidão? Será que Deus realmente nos abandonou ou se esqueceu de nós em algum momento? No decorrer da história tem se comprovado que no sofrimento se esconde uma força peculiar que aproxima interiormente o homem a Cristo. Na hora da provação, a fé nos ilumina e é precisamente no sofrimento e na fraqueza que se torna claro como nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Os que se entregam nas mãos de Deus Pai sentem que a cruz é suave, escutam silenciosamente as palavras de Cristo que na hora da dor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aquele que confia em Deus não se deixa abater nem pelos sofrimentos, nem pelas angústias, nem pela morte, porque acredita que Deus, não abandona nenhum ser humano. Para aquele que crê e ama, tudo se pode converter em sacramento de encontro com o Senhor. Mas isso implica viver em atento acolhimento e procurar a presença de Deus em tudo, em todas as coisas, mesmo naquilo que faz sofrer, ou naquele que nos faz sofrer. Embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir aí em frente, sem se dar por vencido e recordar o que o Senhor dizia já a São Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo do cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória. Vai dizer o Papa no Evangelium Gaudium 85. Jesus não permite que nos aconteça nada que não possamos suportar. Tudo está em conformidade com as nossas forças. A cruz é essa presença incontestável do amor. Então, é hora de perguntar a mim mesmo como aceito eu o sofrimento, que tipo de consolador eu sou. Vivo na minha vida a bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados? Ponho-me, coloco-me no lugar do outro para o compreender e servir de bálsamo apaziguador de sua tristeza? Esse é o caminho que precisamos fazer como cristãos. Jesus, como plenitude da compaixão, porque na pessoa de Jesus Cristo, a vontade de Deus aparece sempre expressa no desejo de que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Cristo não veio ao nosso encontro para nos fazer sofrer, mas sim dar um novo sentido ao sofrimento. Em toda a sua vida, Jesus se identificou com aquelas pessoas cuja dignidade estava por vezes diminuída, fragilizada. Ele que se humilhou até a morte na cruz, se coloca na condição do outro e atua em nome da reciprocidade. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. A compaixão é alívio para qualquer doença física e espiritual. E Jesus toma todos os que sofrem pela mão, tocava os doentes para expressar a sua proximidade e acolhimento. Nessa atitude que deixava a assistência, umas vezes escandalizada, outras emocionada, e cheia de esperança no mundo novo que começava a surgir. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Em Jesus, Deus revela o sentido da nossa existência, porque se revela como Deus próximo. Deus que é compassivo com as nossas fraquezas, com as nossas enfermidades, com o nosso sofrimento. Jesus se mostra com exemplos e palavras que servir os outros de forma altruísta é a maior revelação de amor de Deus, é a melhor das terapias que podem acontecer na nossa vida. Na comunhão com Cristo, a dor se torna plena de significado. E todos nós podemos dizer como São Paulo: agora alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne que falta as tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A vida vai além da nossa existência biológica. Onde não há motivo pelo qual vale a pena morrer, também não há motivo que faça valer a pena viver. Para isso, Jesus veio ao mundo, para anunciar o reino e expulsar tudo aquilo que acorrenta a nossa existência. Mas, caminhando para a última parte, e nós cristãos? Como é a nossa atitude? Como temos que viver os cristãos perante o sofrimento? Porque pelo fato de sermos cristãos, poderíamos ser levados a pensar que Deus nos pouparia certos sofrimentos. E essa muitas vezes é a mentalidade, né? Pois pare de sofrer. Porque se somos seus filhos prediletos e procuramos observar a sua lei, mas muitas vezes até parece ser o contrário. Quanto mais eu creio, quanto mais mais próximo estou de Deus, mais Deus se sente à vontade para pedir sacrifícios em nossas vidas. O mundo de hoje tem muita dificuldade em aceitar o sofrimento, mas nem sempre o sofrimento e a dor são negativos. A mãe que espera um filho depois da dor do parto sente uma alegria imensa. O esportista, para vencer, precisa sofrer a exigência dos treinos. O mesmo acontece com todos que querem vencer e chegar à glória. Tudo isso acontece porque a dor e o sofrimento abrem a porta à esperança. O sofrimento do outro também é meu sofrimento. É semelhante ao meu. As ofensas à humanidade são ofensas dirigidas a Deus. Os sinais dos tempos são também a linguagem de Deus, mas o seu discernimento exige silêncio interior, uma fé esclarecida
e essa capacidade de interpretação dos acontecimentos da própria vida à luz de Deus, à luz da fé, porque as respostas não estão à superfície, mas muito mais profundo. Quando não mergulhamos a fundo, qualquer simples contrariedade que vem me traz revolta. Todo tipo de sofrimento pode ser uma excelente ocasião para crescermos interiormente e um singular apelo para uma mudança na forma de ser e estar na vida. Por vezes passamos a valorizar aspectos que até então não dávamos importância alguma e a desvalorizar outros que pareciam pertinentes, porque o sofrimento constitui também um chamamento a manifestar a grandeza moral do homem, a sua maturidade espiritual. E disso deram e continuam dando prova os mártires de todos os tempos. No mundo são muitos os que, se sentindo frágeis, abandonados, soltam gritos de desespero, mas também não faltam sinais de esperança. Na verdade, as lágrimas rolam e a dor consome quando tudo parece estar acabado e a pedra do túmulo fechada para sempre. Contudo, por vezes, é necessário tempo para que a resposta comece a ser percebida interiormente, que possa calar na alma. E nessa situação estava Maria Madalena, que foi ao sepulcro e não encontra Jesus. Ela amava Jesus Cristo, que tinha visto morrer crucificado, mas apenas acreditava naquilo que podia ver e experimentar. Acreditava firmemente na morte, na dor, no luto, na perda, no sofrimento. Acreditava também nos perfumes, nas lembranças doces e amargas. Acreditava nos guardas postos como sentinelas para pôr fim à história do Nazareno. Acreditava finalmente na pedra que fechava a entrada do sepulcro. A descrença de Madalena é a descrença de todo ser humano. As lágrimas secam o coração, as lágrimas secam e o coração acalma-se somente quando se ouve a voz do amado a chamar pelo nome. Jesus sai ao seu encontro e diz: não tenhas medo. E Maria Madalena e as outras mulheres que procuravam o cadáver encontram uma surpresa. Isso é o mensageiro que lhes revelou uma boa nova. Jesus de Nazaré, o Cristo, o crucificado, ressuscitou. Né? E a experiência dessa alegria, de comunicar a notícia aos discípulos. A certeza da ressurreição não deve ser apenas uma realidade que esperamos, mas uma realidade que influencia desde já a nossa existência terrena. É por isso que é preciso que a ressurreição de Jesus Cristo transforme o olhar que os homens projetam à sua própria vida, até mesmo aos sofrimentos que passam. E como respondem os cristãos ao sofrimento? Para terminar, né? A experiência cotidiana dificilmente dá conta de Deus no sofrimento. O cristão sabe que o sofrimento não pode ser eliminado, mas pode adquirir um sentido. Pode tornar-se entrega nas mãos de Deus e, desse modo, ser uma etapa de crescimento na fé e no amor. A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isso basta para o caminho. A luz da fé não nos faz esquecer os sofrimentos do mundo. A fé tem sempre de nos incomodar e nunca acomodar. Na hora da provação, a fé nos ilumina. Os que sofrem foram e continuam a ser mediadores de luz para tantos homens e mulheres de fé. Assim, a fé, ao nos dar a certeza do amor que Deus nos tem, nos dá também uma grande esperança. Como pode um cristão lidar com o sofrimento, mantendo-se firme na sua fé e no chamamento que recebeu? Jesus não prometeu uma vida sem dores, mas deu-nos a confiança que o nosso sofrimento, unido a ele, será uma vitória. E é a frase do início. No mundo tereis tribulações, aflições, sofrimentos, mas tende coragem, eu já venci o mundo. Ser cristão é enfrentar a dor e o sofrimento na certeza de que a ressurreição chegará. Como cristãos, temos de nos convencer que a vocação de sermos cristãos é exigente. Há dores que precisam de ser enfrentadas, porque não existe anestesia para elas. Na vida, todos passamos provações e sofrimentos, umas vezes em consequência dos nossos próprios atos. E sabemos disso e vemos. Cometemos o pecado, fazemos coisas erradas e vem a consequência disso. Outras causadas por outros motivos. Nesses momentos precisamos de consolação. Da parte de Deus, ela vem com certeza sempre, pois consolar é o atributo de Deus. Mas aliviar a dor ou sofrimento moral e espiritual deve acontecer também da parte dos irmãos.
como vai recomendar São Paulo, consolai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Confortar não significa apenas dar o que é material, simplesmente tentar fazer esquecer o motivo do desânimo, mas estar ao lado, tornando esses momentos mais amenos, revigorando-os na fé. Seguir Jesus não é simplesmente imitá-lo, mas assumir existencialmente as suas condições de vida. A ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos, mas esses não se podem guiar por interesses pessoais, mas sim pelo amor de Deus e aos irmãos. O sofrimento está presente no mundo para desencadear o amor. O fruto da conversão não é apenas o fato de que o homem descobre o sentido salvífico do sofrimento, mas, sobretudo, que no sofrimento ele encontra como que uma maneira nova para avaliar toda a sua vida e a própria vocação. É necessário fazer tudo para aliviar a dor e limitar o sofrimento. Mas se a dor física se recupera com medicamentos, há outros sofrimentos que só são atenuados pela presença, pelo carinho que recebemos nos momentos de provação. Não bastam apenas cuidados paliativos, são urgentes os cuidados espirituais. Muitas vezes o sofrimento se instala por falta de interiorização e reflexão sobre o sentido da vida pessoal. Chega até a existir um menosprezo por tudo o que tem a ver com o cultivo do espírito. A resistência na forma de preocupação costuma nos impedir de ver a verdade das nossas vidas, de ouvir a voz de Deus, de viver uma vida espiritual. Quando as dores físicas ou morais, os desgostos, os fracassos, a solidão, a depressão nos deprimem, Cristo crucificado nos convida a crescer na mansidão, na paciência, na bondade, na grandeza de alma, a aumentar a confiança em Deus, a ser mais desprendidos de êxitos e bens materiais, sobretudo a deixar-nos abrasar pelo seu amor, a imitá-lo, unindo-nos assim ao seu sacrifício redentor. Partilhando as nossas alegrias e sofrimentos, Cristo se identificou com os que sofrem e são perseguidos, aos quais anunciou a boa nova. O Sermão da Montanha conforta todos os que amam e unem o seu sofrimento ao sofrimento dele. Pois essa é a realidade do sofrimento na nossa vida e como devemos realmente, unidos ao Senhor, procurar viver também nós em nossas vidas o sofrimento. Pois que Deus abençoe cada um de vocês e que espero que seja também de ajuda para que, na realidade de nossa vida, pois, que cada um de nós vive, na realidade do nosso sofrimento pessoal, possamos sempre renovar a nossa confiança no Senhor e no nosso caminhar com Ele. Muito bem, obrigado. Na verdade, além de ser, eu estava aqui pensando, né? Você falou um programa longo e tal, um programa longo, mas um programa muito profundo também, né? Acredito eu que é um programa que serve não só para nossa reflexão, formação, mas até mesmo meditação. Então, um convite a vocês, ouvintes do Católico Você Sabia, né? A uma meditação profunda, tudo isso que o padre comentava hoje. Obrigado, padre Felipe. E é uma grande pergunta que todos nós, em algum momento da nossa vida, fazemos, né? Por que o sofrimento? Né? E acredito eu que o que o padre Felipe falou está muito completo, muito profundo, ajuda bastante e resume tudo na cruz de Cristo. Aí é o que dá sentido à nossa dor. Cristo venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu a morte com a sua ressurreição e nós também podemos vencer apoiados sempre na graça, no exemplo dele, né? Então, muito obrigado e espero que tenha ajudado, né? O sofrimento é algo inerente à nossa vida, à nossa condição, então todos temos que enfrentar e tenho certeza que esse episódio tem servido de grande ajuda também, vai servir de grande ajuda na hora de enfrentar esse sofrimento que tem sentido de redenção também para nós que somos cristãos. Então, muito obrigado. E nada, nos vemos então na próxima semana, né? Sim, acho que vai ter que ser na quarta-feira à tarde, não sei, vamos combinar o quinto que Eu vou estar hoje voltando estamos, também. hoje vamos estar saindo, vai para onde? Eu estou indo para Recife hoje, então agora, Eu daqui a tô pouquinho já indo. sai. Eu saio na quinta-feira à noite, viajo. Tem um casamento lá em Joinville. Olha só. Então a gente combina aí na próxima semana, deve chegar um pouquinho mais tarde, mas muito obrigado, Padre Renan. E queridos ouvintes, pois até semana que vem, se Deus quiser, e fiquem com Deus e a minha bênção. Até semana que vem, Deus abençoe muito e um forte abraço a todos.